Graça e paz, igreja. Eu pedi para a gente ficar em pé, para nós começarmos o nosso culto, enquanto as pessoas estão chegando, colocarmos disponíveis ao Senhor, porque mais um dia nós vencemos, mais uma semana, estamos chegando ao final de semana, e um final de ano abençoado. Por mais que nós olharmos tudo que nós havíamos passado durante o ano inteiro, mas se nós pensarmos mesmo o quanto agraciado nós somos, porque o Senhor nos permitiu estar até aqui, porque o Senhor nos permitiu que a graça dele nos alcançasse, de nós termos pessoas ao nosso redor orando por nós, para que fosse caminho, fosse luz, fossem intercessores, e essa noite acontecesse. Às vezes nós ficamos em casa e nós ficamos acometidos com um sentimento de incapacidade, quanto nós poderíamos estar na presença do Senhor sendo nutrido e o Senhor fazendo a obra nele. Então eu quero que hoje, nessa noite, nesse momento, enquanto nós estamos de pé, nós vamos entregar a nossa mente ao Senhor, entregar o nosso coração, nos desligarmos de tudo que está lá fora. Eu sei que o dia foi cheio, eu sei que as batalhas têm sido grandes, eu sei que cada um traz a sua história, a sua dor, mas é o teu momento com o Senhor. Pai, nós queremos até aqui, nós chegamos, mas até aqui, Senhor, Tu nos agraciou. Então agora, Senhor, nós queremos entregar, Senhor, a nossa vida no Teu altar. Pai, vem, Senhor, vem Espírito Santo em nossa vida, Senhor, faz a Tua obra, faz o Teu querer. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Nós queremos pedir mais da Tua presença. Nós queremos, Senhor, acessar, Senhor, um novo nível espiritual. Nós queremos que os nossos olhos, Senhor, acessem o espiritual, Pai. Nós queremos, Senhor, ter sabedoria. Nós queremos ser homens e mulheres mediante ao Teu coração. Então faz sobre nós, Senhor, e traz sobre nós ser homens sábios e ter sabedoria, Senhor, para discernir o certo e o errado, discernir a voz do inimigo, as armadilhas, as pedras de tropeço, Pai. Faz, Senhor, nos levante, Senhor, como homens de autoridade, mulheres de governo, Senhor. Senhor, nós queremos ser grandes pais e mães de família, Pai. Nós queremos ser empresários bem-sucedidos, profissionais bem-sucedidos. Nós queremos ser filhos bem-sucedidos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar, Senhor, vitória sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, Senhor, sobre os nossos relacionamentos, Pai, sobre a nossa vida financeira. Pai, nós estamos declarando, Senhor, que caia por terra, Senhor, toda enfermidade, Senhor, toda enfermidade material, Senhor, toda enfermidade espiritual, Senhor, emocional. Pai, nós declaramos, Senhor, que o Satanás é falido, é um derrotado, que não tem mais autoridade sobre a nossa vida, Pai. E nós declaramos, Senhor, um novo tempo, Pai, um tempo da Tua promessa, Senhor, o Teu propósito começa a se cumprir em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agora, Senhor, ser remidos pelo Teu sangue, Pai. Nós queremos viver um novo tempo, Senhor. Entregue a nossa vida, Senhor, e tudo aquilo que Tu colocares em nossa mão, no Teu altar, Pai. Nós queremos viver o Teu sobrenatural, Pai. Vem, Senhor, tens total liberdade sobre este lugar, Senhor. Tens total liberdade sobre a nossa vida, Pai. Vai fazendo o Teu mover, Senhor. Vai trazendo pessoas, Senhor, sedentas pela Tua palavra, Senhor. Cuida, Senhor, que não pode estar aqui hoje, está em casa nos ouvindo, Pai. Que Tu possa ser cura, possa ser medicamento, possa ser acalento, Senhor. Possa ser provisão, Pai. Visita essas pessoas, Senhor. Visita os hospitais, Senhor. Nós estamos chegando no final do ano, Senhor. Tem tanta família ainda presa, Senhor, nos hospitais enfermos, Pai. Visita as cadeias, Senhor. Visita os orfanatos, Pai. Cuida, Senhor, dessas pessoas, Senhor. Transforma essas vidas, Senhor. Resgata, dá um lar novo, Senhor. Dá uma provisão nova. Pai, restaura, Senhor, essas famílias, Pai. Tira esses filhos, Senhor, de vícios, Pai. Tira esses filhos, Senhor, de relacionamentos tóxicos, Pai. Senhor, tira, Senhor, livre da depressão, da ansiedade, Senhor. Tira, em nome de Jesus, Pai, esses espíritos de suicídio, Pai. Senhor, vai fazendo, Senhor, uma nova aliança com o Teu povo, Senhor. Vai remindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos céu aberto sobre este lugar. Céus abertos sobre este lugar. E nós queremos mais da Tua presença. Mais da Tua presença em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos saudar o Senhor com uma forte salva de palmas em nome de Jesus. E vamos louvar ao Pai.
Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei, nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Santo é o teu nome. Santo, santo. Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite aí? Amém? Quem está triste, levanta a mão assim. Ó, tem gente que levanta a mão e está triste. Está triste, oh, A pegadinha. Vamos louvar a Deus com alegria. Deus está neste lugar e tem uma bênção para você. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder,
Vamos saudar o Senhor mais uma vez. É tão bom o louvor que nos conecta ao alto. É aquilo que eu falo, quando a gente não consegue orar, a gente coloca um louvor e a palavra entra, a palavra nos expande e o Senhor vai falando conosco. Então vamos usar esse momento para a gente poder louvar e entregar o melhor que a gente tem a Deus. Glória a Deus. A palavra diz que Deus não rejeita a oração, que a oração é alimento, que sobe ao trono e que abre portas. Você crê nisso? Então eu digo para você nessa noite, se você orar, se você falar com Deus, Deus vai abrir as portas para você. Amém? Amém. Você crê nisso? Feche os teus olhos nessa hora. Amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ao ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando enfim em suas mãos é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Eu não vou limpar do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega as tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Olha só o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, diga: é a hora de vencer. Então cante. Então louve, simplesmente louve. Tá difícil, louve. chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa. Não importa, louve. Por quê? Eu não vou limpar do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra cumprir o lugar.
Eu vou convidar o pastor Vitor para vir hoje ministrar. A palavra hoje é dele. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Nós estamos muito felizes de estar aqui novamente, mais uma quinta-feira. Semana passada nós não estávamos aqui, mas pastor Pedro e pastor Marçal fizeram um culto com muito louvor, que eu sei, já andei sabendo. Quero convidar vocês para convidar mais pessoas para estar aqui. Afinal de contas, nós abrimos essa casa com muita graça ao Senhor, com muita gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo que a gente tem proporcionado, podido proporcionar na vida das pessoas. No próximo ano, nós estaremos no novo endereço que estamos ainda pedindo para o Senhor nos mostrar onde nós estaremos, porque nós estamos sendo obedientes na extensão da tenda. O Senhor pede que nós alargamos a tenda, então nós estamos aí indo para o novo endereço. Ano que vem nós teremos escolas ministeriais de intercessão, círculo de oração. Teremos ministério de jovens, ministério de louvor crescendo. Então, se você tem vontade de aprender algum instrumento, se você tem vontade de fazer parte de algum ministério, já nos procure para que a gente possa estar já organizando a sua inscrição de estar congregando conosco em cada ministério. Mas, pastora, como que eu faço? Para trazer mais pessoas? Eu não sei onde você mora, mas eu tenho certeza que você tem um vizinho. Eu tenho certeza que do lado da sua casa tem uma casa. Eu tenho certeza que você trabalha com alguém, você não mora sozinho. E quando a gente fala em milagres, nós vamos ver no culto de hoje, nós estamos na campanha de milagres, na cruzada de milagres. Se nós soubermos o que é um milagre, nós viemos falando muito em milagres nos últimos tempos, porque as pessoas precisam entender que o milagre começa em nós. Quando Jesus dá o pão e o peixe, e só acontece o milagre quando os discípulos começam a entregar para o outro. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente não prospera, porque nós recebemos o milagre na nossa mão, nós temos o peixe e o pão na nossa mão, e nós não multiplicamos na vida do outro. Então, se você quer ser próspero, se você quer deixar um legado, se você quer ser visto, se você quer ser reconhecido, você precisa começar a fazer um milagre por você, que é servir. É entregar aquilo que o Senhor já te deu. Mas, pastora, eu não tenho nada. Se você vir minha conta bancária, não é sobre a sua conta bancária. Mas, pastora, eu não sou nem letrada, mas você sabe falar de Jesus. Porque se você está aqui hoje, é porque de alguma forma Jesus já ministrou na sua vida. Alguma coisa você já alcançou. Alguma coisa o Espírito Santo de Deus já te tocou, já te moveu, que te trouxe até aqui. Então esse mesmo Espírito que te trouxe até aqui é o Espírito que vai te alimentar para você trazer outras pessoas. E isso é um milagre. É quando nós estendemos aquilo que nós temos para o outro. Jesus, quando ele veio para essa terra, ele veio em carne, como eu e você, para mostrar como que era ser filho, como que era fazer milagres, como que era ser próspero, como multiplicar, como servir. E às vezes a gente quer algo muito sobrenatural, muito real, mas isso está nas nossas mãos em fazer. Então vocês vão ver hoje aqui uma ministração maravilhosa que eu pude acompanhar de perto junto com o pastor Vitor durante a tarde, a construção dela. E eu quero que vocês saiam daqui hoje com os olhos espirituais de vocês e o coração de vocês aquebrantado para entender que o milagre começa por vocês. E o próximo ano que está se adentrando, tudo aquilo que vocês querem colocar na vida de vocês, que vocês ainda não alcançaram, só depende de vocês se posicionarem. Depende de vocês multiplicarem aquilo que vocês já receberam. Sabe, uma árvore não nasce árvore, nasce semente. E às vezes você está querendo uma árvore e você só precisa ser uma semente na vida do outro. Você só precisa ser uma semente. Uma semente do grão de mostarda. Amém? Recebam o pastor Vitor então com uma grande salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus.
pastora Fabrícia já deu a letra, né? Então, fica para os irmãos refletir. Nas nossas andanças pastorais e como empresários, a gente conheceu muita gente que era tão pobre que só tinha dinheiro. Então, prosperidade, ela não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade, ela tem a ver com propósito. E nem sempre o teu propósito está ligado ao dinheiro. Então, quem pode trazer uma pessoa, porque na palavra fala que salvar uma alma não tem preço. Então, traga o vizinho, traga alguém que está precisando escutar uma palavra. Assim como você um dia estava precisando escutar uma palavra e alguém, ou uma propaganda do Instagram, ou um vizinho, um amigo, lhe falou desse lugar. E hoje você está aqui. Então faça isso também por quem precisa. Transborde essa unção, transborde essa palavra de Deus na vida de uma pessoa. Você sabe falar de Jesus, você pode falar de Jesus. Você pode abençoar uma pessoa, salvar uma alma. Então convide alguém para estar aqui com vocês, amém? Então vamos para a nossa ministração de hoje. E a ministração de hoje a gente tirou, nas quintas-feiras a gente tira o nosso dia para nos conectar e trabalhar sobre a palavra. E eu queria que todo mundo repetisse comigo na ministração de hoje, antes de eu começar. Consegue, igreja, repetir comigo? Igreja, estão aqui, igreja? Amém? Amém, glória a Deus. Então repete comigo. Vai doer, mas vai curar. Amém. Então vamos lá. Vamos começar a nossa ministração de hoje. E a nossa ministração de hoje, ela passa por uma coisa que a gente muitas vezes não entende. Mas ela passa sobre a morte. Mas também tem a ressurreição. Então, quando a gente entende o porquê algumas coisas na nossa vida, elas vão ressuscitar, mas algumas coisas na nossa vida também vão morrer. Então, quando a gente olha para o nosso propósito, quando a gente olha para os profetas da Bíblia, quando a gente olha para a nossa vida, com os nossos projetos que Deus muitas vezes coloca na nossa mão e a gente não entende, que a gente diz, Deus colocou na minha mão, mas esse projeto morreu. É porque tudo na nossa vida tem um propósito. Quando João Batista estava no ventre da sua mãe, já tinha um propósito sobre a vida dele. Ele já tinha um propósito de ser profeta. Ele já tinha um propósito de semear a palavra do reino na vida de outras pessoas. E João Batista, ele seguiu o que Deus tinha para a vida dele, a profecia que foi feita na vida dele. E ele semeou a palavra. E ele sempre dizia que aquele que virá depois de mim será maior. E João Batista, por semear a palavra, ele era conselheiro de reis, ele aconselhava grandes nomes, também aconselhava pessoas simples. E o que ele tinha dentro dele incomodava os outros. Não era João Batista que incomodava, era a unção que ele carregava com ele. Seja por inveja, seja por uma diferença de opiniões, mas aquilo incomodava algumas pessoas. E por causa dessa profecia, por causa desse posicionamento, João Batista, o que aconteceu com ele? Ele perdeu a cabeça, né? A cabeça de João Batista foi pedida e colocada em uma bandeja. Só que antes disso, ele semeou na vida dos outros. Ele veio com um propósito, que era batizar o filho que veio para a terra. Porque na palavra fala que enquanto Jesus não foi batizado, o diabo não pôde tocar na vida de Jesus, ele não pôde tentar Jesus. E o propósito da vida de João Batista era batizar na água para que o Espírito Santo enchesse a Jesus naquele momento. E ele falava que muitos seriam batizados por línguas de fogo, com o Espírito Santo, pelo aquele que viria depois dele, e não junto com ele. E quando João Batista morre, João Batista era primo de Jesus. E na palavra não fala que Jesus foi chorar no velório de João Batista. Jesus ressuscitou muitos. E por que ele não ressuscitou João Batista? Por que ele não foi lá naquele velório e falou, levanta-te? Porque
João Batista cumpriu o propósito. Ele veio, ele semeou a palavra, ele batizou em nome do Pai, ele criou discípulos, ele preparou a terra. Porque para se plantar, meus irmãos, precisamos preparar a terra. E João Batista veio arar essa terra, ele veio preparar o solo para Jesus. Que todos esperavam que o Messias vinha numa carruagem dourada, e ele estava lá numa manjedoura. E João Batista preparou essa terra. E quando João Batista morreu, Jesus não chorou. Na palavra não fala que Jesus se desesperou, porque ele tinha certeza que João Batista cumpriu o seu propósito no mundo. Ele semeou a palavra, ele fez o que o Pai programou para ele. E assim são muitos projetos que vêm na nossa vida. Esses projetos, muitas vezes, nós temos uma empresa, nós temos um negócio, nós compramos um carro, mudamos para uma nova cidade, que foi uma profecia de Deus para a nossa vida, e de repente isso muda. E nós não entendemos por que Deus colocou que eu mudaria para essa cidade, que eu iria para esse segmento, que eu abriria uma empresa, e hoje esse projeto morreu. É porque ele cumpriu o seu propósito na sua vida. Fosse um aprendizado que você tivesse que ter com aquele negócio, fosse uma pessoa que você ia conhecer naquela cidade, algum propósito tinha, e ele se cumpriu. E agora está na hora daquele ciclo se fechar. Um casamento, uma pessoa, um ente querido que é arrebatado pelo Senhor, ele cumpriu o propósito. E agora Deus está tirando, porque está na hora, está no tempo de Deus. A gente fala muito do tempo de Deus, só que ninguém aqui sabe quando é o tempo de Deus. E quando aquele projeto morre, quando João Batista perde a cabeça, Jesus sabe que ele não pode fazer nada, porque é o tempo do Pai. E Jesus segue. E na palavra também fala que um certo dia ele estava num barco, e quando chega em determinado lugar, ele é rodeado pela multidão, e de repente ele encontra um homem chamado Jairo. Jairo, ele cuidava da mesquita, e na palavra fala que Jairo chega até Jesus e fala para ele: mestre, a minha filha, ela está doente, mas se você colocar as suas mãos sobre ela, ela vai se curar. Naquele momento, na palavra fala que ele se prostra perante Jesus, pedindo clemência, pedindo misericórdia, porque ele estava com a filha enferma. E quantos de nós aqui estão se prostrando pelos nossos filhos? Quantos nós aqui estamos orando pelo nosso filho, que muitas vezes está em casa, mas está cheio de dúvidas, cheio de perguntas, e a gente precisa trazer ele para perto. E nada melhor para trazer um filho para perto de Deus do que a oração de um pai. E nesse momento de desespero, Deus vai até Jesus e leva Jesus, e Jesus concorda, e vai até a casa de Jairo. E no meio, a multidão se aglomera em volta dele e tenta distrair Jesus. E assim é com a gente. Muitas vezes nós temos um propósito de oração, e o diabo vai tentar nos distrair. Ele vai tentar nos tirar daquele propósito. Mas nós temos que saber discernir se aquela multidão que está andando com a gente, ela está indo para o mesmo propósito, ou ela está apenas querendo gerar uma distração para que nós não conseguimos chegar no nosso propósito. Mas só que Jairo, ele estava firme com Jesus. Ele estava ao lado de Jesus. Ele sabia claramente qual era o propósito dele. E quando ele chega na casa de Jairo, na palavra fala que ele encontra com várias pessoas. Naquela época era muito normal que tivesse as carpideiras para chorar. E as carpideiras já choravam pela menina. E quando Jesus ele chega naquela casa, ele entende que aquele espírito de morte, aquelas pessoas que choravam pela morte da menina, elas tinham que sair daquele ambiente. Porque não era a hora da morte, não era a hora do espírito do medo, não era a hora daquele sentimento estar ali. E ele escolhe quem para estar com ele? 2 discípulos e os pais da menina. Porque ele não precisava de pessoas chorando, ele não precisava de pessoas se lamentando, ele não precisava de pessoas dizendo que já era o fim, ele precisava de intercessores.
Ele precisava de pessoas que orassem, para que os céus se abrissem, para que a oração chegasse até o Pai. Então ele tira todo mundo que não tinha sentido de estar ali, todo mundo que estava chorando, que dizia que já não adiantava ele subir, que a menina já morria. E ele falou, não, ela apenas dorme. E ele pegou os seus intercessores e subiu. E quando ele chega até a menina, na palavra fala que ele dá uma ordem. Ele chega e fala, tá bom, levanta-te. Porque sem uma ordem clara, se você não é claro, se você não profetiza, se você não tem um propósito claro de vida, se você não sabe onde você quer chegar, você não tem como dar uma ordem com autoridade para o reino dos céus. O que você quer para o seu filho? O que você quer profetizar na vida dele? Você está sendo claro? Você sabe o que você quer para ele? Você sabe o que você quer para a sua vida? Você sabe claramente qual é o projeto que você quer pedir para o Senhor nessa noite? Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Amém, glória a Deus. Então, gente, nesse momento você tem que tirar as escamas dos seus olhos e estar disposto a ver quem está do seu lado, para ficar se lamuriando, chorando, porque está difícil, ou quem está do seu lado, para orar com você, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Você tem que olhar, tire essas pessoas que tiram o seu foco, tire essa pessoa que está lá do teu lado. Realmente está difícil, realmente está ruim, realmente o Brasil está com um problema. Não, traga para o seu lado aquela pessoa que diz assim, está difícil, mas vai melhorar. Está difícil, mas eu tenho uma palavra. Está difícil, mas com Deus eu posso. Eu sempre digo que dentro da nossa empresa, nós somos mordomos, porque o Senhor dessa empresa é Deus. E se eu estou com Ele, o negócio está fácil. Porque Ele sabe, muito contrato que eu não fecho porque eu não fui competente, eu não fecho porque Deus não quis. Eu não fecho porque Ele viu coisas que eu não vi. Ele viu que lá na frente eu ia ter problema, Ele viu que lá na frente ia ter embaraço, e Ele me priva desse momento, e às vezes a gente fica chorando, Senhor, por que eu não consigo? Ele fala, eu escutei o que tu não escutou, meu filho. Eu vi que aquele pneu furou, porque lá na frente ia ter problema, então eu estou te guardando, eu estou te livrando. E é assim, gente, que a gente tem que perceber na nossa vida. A gente tem que interceder pelo que a gente quer, interceder pelo nosso casamento, interceder pela nossa casa, interceder pela nossa família, interceder pelo sucesso dos nossos filhos, porque Deus, Ele é tão educado que se você não pedir, Ele não vai se meter para fazer. Ele não vai. Se você orar, Pai, me abençoe, porque eu quero ser uma pessoa próspera, Ele vai dizer, ok, como que eu posso te ajudar, meu filho? Se você não chegar para Ele e falar, eu quero ser uma pessoa próspera, Pai, me capacita, Pai, me direciona, eu tenho um negócio, Pai, vou colocar nas suas mãos para o Senhor me guiar. Se você não for claro no que você quer, Ele não vai entrar, porque Ele é muito educado. Ele só entra se você der permissão para Ele. E a menina ressuscitou, porque ela tinha apenas 12 anos, e ela tinha um propósito para a vida dela. E ela teve pais intercessores, e ela tinha um propósito a se cumprir. Então nesse momento houve uma liberação dos céus, e a menina acordou para a honra e glória do Senhor, porque ela teve gente intercedendo, ela teve paz de oração, ela teve fé, ela tinha um propósito para se cumprir, e Deus intercedeu por ela. E Jesus continua seguindo o seu caminho, porque a vida de Jesus não era fácil, né, gente? Nós hoje com um carro a gente já se custa, imagina a pé, gente. Devia ser muito difícil, né? E nessa passagem, Jesus intercedeu pela menina, porque os pais se prostraram e clamaram por ela. Mas também na palavra, a gente fala que na viúva de Naim, ela era uma mulher, que naquela época uma mulher viúva, era uma mulher que não tinha voz, era uma mulher que não estava mais amparada, era uma mulher que não tinha valor dentro da sociedade, ela vivia de favor dos outros. Mas essa viúva, ela ainda tinha uma esperança.
ela tinha esperança que era o seu filho, seu único filho, que era a esperança dele crescer e cuidar dessa mulher. E na palavra fala que esse filho morre. E quando ele estava no cortejo para ser sepultado, ela encontra com Jesus. E ela, nesse momento, ela não clama, ela não pede, ela simplesmente se cala na sua dor. Mas Jesus, ele sente uma dor verdadeira, ele sente um clamor verdadeiro, e ele intercede por ela. Ele intercede porque ele entende que aquela mulher, ela só tinha uma chance, ela só tinha uma oportunidade que estava sendo tirada naquele momento dela. Então, na palavra diz que ele toca na estife, que era considerada impura, e ele toca. E no momento que ele toca, ela fica pura, e ele ressuscita. E o filho daquela viúva ressuscita. Então, o que era puro, o que era impuro naquele momento, ele transforma em puro. O que era morte, ele transforma em vida, porque ele sentiu o arrependimento, o sofrimento, a dor daquela mãe. Ele sabia que tinha um propósito para aquele filho que estava sendo criado pelaquela mãe, era a única esperança que ela tinha. E ele se compadece, e ele ressuscita aquele filho. E essa mulher, ela não tem nome, esse filho não tem nome. Muito provável que ela fosse uma mulher simples, porque Jesus, Deus, ele não faz asepsia de pessoas. Assim como ele ressuscitou a filha de Jairo, que na palavra fala que era quem cuidava da mesquita, que era uma pessoa importante, que tem o nome citado na palavra, ele também cuidava do filho daquela mulher. Ele também olhava para aquela mulher com compaixão, porque ela era tão importante quanto Jairo. Basta que ela tenha um propósito, basta que ela tenha uma palavra sobre a vida dela. E do mesmo modo, ele encosta na estife, naquela sepultura, no caixão, e ele fala: levanta-te. Novamente ele dá uma ordem, novamente ele dá uma ordem no reino dos céus. Porque Jesus, ele não orava para fazer milagre, ele orava antes para se guarnecer, para estar cheio do Espírito Santo. Por isso que onde ele tocava vinha vida, porque ele sempre pedia antes para o Pai que fosse feito conforme a vontade do Pai. Então quando ele toca, ele muda o destino daquela mulher improvável, abandonada e sem nome. Para a honra e glória de Jesus, aquele menino ressuscita, e eles param de carregar aquele caixão, o cortejo para, e onde havia morte, onde tinha o espírito da morte, se enche e floresce a vida. E Jesus segue, e na palavra fala que perto das festas, ele estava numa hospedaria com seus discípulos, quando ele recebe uma mensagem, que um grande amigo dele estava muito doente. O nome desse amigo era Lázaro. E Lázaro, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas mandam um mensageiro até Jesus. E esse mensageiro fala para ele: mestre, o teu amigo está doente. E muitos sairiam correndo: vou lá, vou ajudar o meu amigo. Só que com Lázaro era um propósito diferente, era um propósito maior ainda, porque Lázaro, ele era um comerciante, ele era uma pessoa de posses. Então nesse momento, Jesus, ele permanece por mais 2 dias onde ele estava, calmo, pleno, porque ele falou que aquilo que iria acontecer com Lázaro seria para a glória de Deus. E se ele saísse naquele primeiro momento, ele não teria a glória do Pai. E quando ele sente que Lázaro morreu, ele fala para os discípulos: agora que ele dorme, nós vamos. E quando ele chega, quando ele sai de viagem, e quando ele chega e encontra as irmãs de Lázaro, na palavra fala que elas choram,
porque já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E a irmã de Lázaro olha para Jesus e fala: mestre, já fazem 4 dias que o meu irmão morreu, e ele já cheira mal. E Jesus chora, mas ele não chora por Lázaro, ele chora pela pequena fé que elas tinham, porque elas estavam de frente para o Filho do Homem, aquele que já tinha dado provas, que trouxe a vida, da ressurreição, e mesmo assim elas não acreditavam que depois de 4 dias ele podia ser ressuscitado. E quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro, já estava sepultado e uma pedra trancava o túmulo de Lázaro. E aí eu pergunto para vocês: quantos projetos vocês já colocaram uma pedra em cima? Quantos projetos vocês acham que estão mortos? Já fede, já não tem mais jeito. Quantos se acham tão impuros que não deveriam estar escutando a palavra, porque eu pequei, porque eu não sou mais digno de estar aqui? Meus irmãos, pela nossa vida nós pecamos muito, mas nós temos que saber de que quando há arrependimento, de que quando há um arrependimento verdadeiro, não existe prazo de validade. Jesus pode ressuscitar a qualquer momento. E naquele momento ele fala: tira a pedra. E ele não vai até Lázaro, ele não vai lá buscar Lázaro. Novamente, com a autoridade que é dada a ele, ele fala: Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai. E Lázaro, mesmo ressuscitado, ele precisa ser ajudado, porque ele sai ainda com as ataduras, ele sai cambaleando, porque ele estava 4 dias já na sepultura. E assim a gente, quantas vezes Jesus manda anjos, manda um vizinho, manda um amigo, manda até um desconhecido, geralmente, ajudar, e você não aceita aquela ajuda. Às vezes você diz: não, Deus vai me salvar. Não, eu estou esperando uma profecia. Mas Jesus está mandando aquele abençoado ajudar na profecia. Ele é um anjo enviado para a tua vida. Deixa ele ajudar. E muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós não deixamos que alguém nos ajude a tirar as nossas ataduras, a curar as nossas feridas, porque todos nós precisamos de alguém para trazer uma palavra. Porque quando nós estamos no deserto, muitas vezes, se não tivermos alguém para dar a mão, alguém que possa naquele momento nos levar no colo, nós não conseguimos tirar a pedra da sepultura. Porque Jesus precisou de alguém para tirar a pedra da sepultura. Lázaro precisou de uma ordem para ressuscitar. Precisou de pessoas que fossem ajudar. E quando Lázaro ressuscita, Jesus fala que ali ele estava ressuscitando para a honra e glória do Senhor. E nesse momento eu pergunto para vocês, meus amigos, qual é o projeto que vocês têm na gaveta? Trancaram essa gaveta, mas que para a honra e glória do Senhor vocês vão tirar de lá de dentro, porque existe uma profecia ainda para cumprir nesse projeto. Existe ainda uma palavra sobre ele. E se existe uma palavra, se existe uma profecia, ainda não é a hora de morrer. Ele ainda vai se cumprir. Note, João Batista já tinha cumprido a profecia, por isso ele não ressuscitou. Lázaro ainda tinha que glorificar a Deus, por isso ele voltou depois de 4 dias. Então peça para o Senhor hoje, para que Ele mostre aquele projeto que precisa ser tirado da sepultura, aquele projeto que ainda tem uma palavra sobre ele. Ore hoje, peça claramente, fale para Deus hoje claramente: Senhor, é esse o meu projeto, é essa a profecia que foi feita sobre a minha vida, é isso que eu estou buscando. Senhor, me direciona, me abençoe, traga para mim, traga o seu milagre,
traga o que eu preciso, traga pessoas para tirar as minhas ataduras, pessoas que eu possa contar, para que não sozinho eu possa glorificar o Senhor, porque nós precisamos de anjos para nos guiar. Amém? Então, nesse momento, igreja, eu gostaria de convidar vocês para que nós fizéssemos um ato profético. Eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé. E nesse momento nós fecharmos nossos olhos, entregarmos ao Senhor tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos abandonar, porque já é hora de ir para uma nova estação. Tudo que nós precisamos abandonar, porque já foi, aquela profecia já se cumpriu. Está na hora da gente ir para o novo. E que Deus também nos guie, para que nós possamos tirar a pedra da sepultura desses projetos. Nós possamos ser claros e profetizar claramente o que nós precisamos para a nossa vida. Então eu gostaria de convidar todos para que nesse momento nós fechemos nossos olhos e nós possamos pedir a Deus. Pai, Pai de infinita bondade, Pai, Tu que profetizou na nossa vida desde o ventre, Pai, Tu que sabes, Pai, o nosso andar, o nosso acordar e o nosso dormir, Pai. Nós te pedimos nesse momento, ó Pai, nós te pedimos, Pai, clareza, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, nesse momento, Senhor, discernimento, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, nesse momento, Senhor, que o Senhor coloque anjos, Pai amado. Coloque anjos do céu na nossa vida, Pai. Pai, nos guarneça, Pai. Pai, vá até a nossa empresa, vá até o nosso trabalho nesse momento, Pai. Pai, mostra tudo que está oculto, Pai, para que tudo seja revelado, Pai, para que possamos ter clareza nas decisões que temos que tomar, Senhor. Senhor, visita a nossa casa, Pai. Pai, vai até a nossa casa e planta teus anjos, Senhor. Senhor, nós oramos agora, Senhor, pela nossa família, Pai, para que a nossa família possa ser uma família consagrada no teu altar, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, o casamento, Senhor. Abençoa os casais que estão aqui hoje, Senhor. Abençoa as pessoas, Pai, que estão aqui hoje procurando, Senhor, uma pessoa, Senhor, conforme a Tua palavra, para que venha fazer parte da vida, Pai. Pai, abençoa essas pessoas. Traz, Senhor, essa pessoa. Traz, Senhor, nesse momento, pessoas conforme a Tua palavra, Senhor. Senhor, que os nossos filhos, Pai, possam ser retos, Senhor. Que possamos educá-los, Senhor, conforme o Senhor nos ensinou, Pai. Pai, não deixe que as más amizades influenciem na vida deles, Pai. Não deixe que as más amizades, Senhor, os desviem dos Teus caminhos, Pai. Pai, blinda eles, Senhor. Blinda eles nos caminhos, Pai. Blinda eles no sair, blinda eles até chegarem na nossa casa, Pai. Faça com que o coração deles seja um coração conforme o de Davi, Pai. Que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença esvazia, Pai, para que eles possam se encher do Espírito Santo, Pai. Pai, colocamos no Teu altar, Senhor, todos os nossos projetos, Pai, todas as nossas finanças, Senhor, tudo que temos lá no nosso íntimo, Pai. Nesse momento nós declaramos, Senhor, no nosso secreto para Ti, Senhor, para que Tu tenhas autoridade, Pai, para que Tu tenhas, Senhor, total autoridade de trabalhar na nossa vida, Pai. Pai, vem nesse momento, Senhor, nos enche com o Teu Espírito Santo, Senhor. Trabalha, Pai, trabalha na nossa vida, Senhor, para que possamos, Pai, alcançar, Senhor, todas as maravilhas, Pai, que o Senhor tem guardadas para nós, Senhor. Tudo que o Senhor pensou e profetizou para nós lá no ventre, que nós possamos lhe honrar e agradecer e cumprir esse chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha filha está quase morrendo em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus,
Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, então. Essa palavra que o pastor trouxe foi uma palavra que nós passamos a tarde ministrando sobre ela, com Deus ministrando o nosso coração. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus ele tinha problema com um velório, que aonde ele passava, onde era a morte, ele trazia a vida. E se vocês perceberam a trajetória, ele começou na casa, depois ele foi no caminho e ele chegou no cemitério. Ou quer dizer, não importa aonde está a morte, Jesus entra e ele traz a vida. Essa palavra ela me confrontou, porque quando o som não me deixa sem voz, pastor. Quando nós olhamos a história de Jairo, um pai, e ele da sinagoga, da mesquita, ele era um homem religioso, ele não era um homem espiritual, ele não tinha um olhar espiritual de Deus, mas ele pegava princípios e valores humanos, cristãos. E de repente, quando ele foi acometido, que ele viu que a sua filha estava fugindo, escoando a vida dela por meio dos seus dedos, ele não tinha o que fazer. Ele, como pai, ele tomou uma atitude nobre, que foi do ide. E isso me confrontou, porque quantas vezes nós dentro de casa, nós ficamos reclamando dos nossos filhos, porque a morte não é só a vida, a morte é uma depressão, a morte é uma ansiedade, a morte é um relacionamento de um pai e filho falido. Mas pastora, tu não tem filhos? Tenho. E eu falo isso com muita dor, porque nós passamos por muitas coisas. E é um desafio se levantar como Jairo, tirar o orgulho de lado, tirar princípios e valores que nós muitas vezes aprendemos dos nossos pais religiosos e nos colocarmos como seres espirituais, olhando com os olhos de Deus e nos posicionarmos com misericórdia para os nossos filhos e pedir ajuda, dizer: passa lá em casa, Jesus. Vem para minha casa, Jesus. Traz vida, traz vida, traz vida. Aleluia. E é isso que Jairo fez. Quando Jairo vai para Jesus e o pastor falou, ele convidou para ir para sua casa. Sabe o que falta para nós pais hoje? Pedir: Jesus, passa lá em casa. Vai na minha casa, muda a estrutura, traz cura. Nós não pedimos, nós não falamos. O pastor falou, a gente não verbaliza o que a gente quer. Os primeiros capítulos da Bíblia, Deus deixa uma chave profética maravilhosa, que eu amo falar ela em todos os lugares que eu vou, e quase todo culto eu falo sobre ela, que Deus fez tudo no verbo. Ele nos ensinou a declarar, a verbalizar, a materializar. Em outras palavras, você está vivendo tudo aquilo que você tem declarado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos. E isso nos fez, eu e o pastor Vitor, inclusive, olhar para a estrutura dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. E nós levantamos, inclusive, uma campanha de 21 dias, estamos jejuando, e me levantei junto com outras mães que já vinham me questionando também sobre os seus filhos, para que nós nos levantássemos como Jairo e falasse assim: Jesus, vem para minha casa. Nós queremos nos levantar como os intercessoras dos nossos filhos, e durante 21 dias, 8 horas da noite, nós estamos fazendo uma campanha online de oração para clamar para os nossos filhos saírem das drogas, dos vícios, dos pensamentos suicidas, da depressão, da ansiedade, de relacionamentos tóxicos, porque nós fomos colocados como José e Maria, até que Jesus chegasse no ponto de se cumprir o propósito, como guardiões e tutores. Nós temos o direito e o dever de guardar a vida dos nossos filhos, como Jairo fez, e nós temos o dever de ser tutores, ou seja, de ensinar o ministério, o evangelho de Jesus para os nossos filhos, como Jairo foi lá. Ele falou: se tu colocares a mão, ele já sabia que saía a virtude, ele já sabia do poder de Jesus. E se nós sabemos disso, por que nós não declaramos esse poder sobre a vida dos nossos filhos, da nossa casa?
nós estamos perdendo, estamos morrendo dentro da nossa própria casa. Estamos sendo falidos do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Mas isso não quer dizer que não tem salvação, porque quando Jesus passa lá em casa, quando Jesus vem para a casa de Jairo, o pastor fala que a menina ressuscita. Levanta-te. O que Deus está dizendo para você hoje é assim: levanta-te, tem vida. Levanta-te, eu sou a vida. Traz Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele precisa estar na sua casa. Eu sei que o pastor já pregou, mas essa palavra hoje ela me deixou tão inquieta, porque ela é uma palavra tão profunda que a gente não pode passar por ela e fingir que está tudo bem. Nós temos que ser confrontados. Eu digo que quem nasce grande é filhote de baleia. Criança, bebezinho, cresce no conforto. O adulto cresce resolvendo problema. Salomão já dizia, quando ele pediu sabedoria para o Senhor entupiu ele de problema. E assim somos nós. Os problemas estão aí para nos edificar, para nós colocarmos cada vez mais o Espírito Santo de Deus para dentro e a glória vir para fora. É preciso que você se posicione como Jairo, para que haja vida. Você é intercessor, você tem esse poder. E aí o pastor contou a história da viúva. Eu falei: amor, tu percebeu que essa viúva não tinha nome? Tu percebeu que esse rapaz morreu e não foi dito do que ele morreu? Eu falei: sabe, amor, não importa o nosso pecado, não importa o que nos levou para a morte, não importa o nosso passado, não importa que a gente já não tenha mais boca, que a gente já esteja cansado como a viúva, porque Jesus, vejam que a menina ressuscitou pela fé de Jairo. O rapaz, pela compaixão de quando Jesus passa, se compadeceu da viúva. Depois, se a gente for ver Lázaro, foi pela glória do Senhor. Essa viúva já não tinha mais força. Mas em Salmo 56, 8 vai dizer que as nossas lágrimas são guardadas em odres para nos glorificar. Então a lágrima dela naquele momento alcançava a compaixão de Jesus. E não importa quem ela era, não importa quem você é, se você tem título, se você é empresário, se você é bem sucedido, se você é um derrotado, não importa. Jesus vai passar. Ele vai saber que o teu propósito não acabou. E Ele vai te dizer: ei, enquanto você anda nessa multidão que está aí te levando numa procissão para o cemitério, eu sou a vida. Pare de andar com pessoas que choram junto com você e vai andar com pessoas que oram e que te edifiquem e que glorifiquem e que intercedam e que declarem sobre você. O problema é que a gente quer se colocar nesse estado para ser a atenção da multidão. Enquanto Jairo deixou a filha em casa, a viúva trouxe o filho para fora. Jesus só precisou de 2. Ela queria uma multidão para ela. Ela não falava, mas a dor era latente, ela precisava de atenção. Muitas vezes nós vamos para o lugar errado, nós andamos com pessoas erradas, nós chamamos a atenção de forma errada, e o Senhor nos quer no secreto, porque o milagre não precisa de multidão, o milagre só precisa de Jesus. E quando ele passa e se compadece, aquela mulher não fala nada, mas muitas vezes a gente não precisa falar, porque Jesus sabe o que a gente precisa. E não importava quem ela era, não importa quem você é, Jesus vai entrar e vai fazer o milagre. Ele vai ressuscitar aquilo que está morto. Ele vai tirar a tua vergonha, a tua humilhação e vai te glorificar. Aquilo que levou o menino à morte, não diz o que foi, porque não importa. Não importa o que nos envergonhou, não importa o que nos colocou num caixão, que nos deu enfermidade, que nos trouxe o fracasso, que nos trouxe a humilhação. Não importa essa morte acometida. O que importa é que quando Jesus passa, Ele transforma tudo, e Ele faz levantar, e faz Ele falar, porque Ele quer edificar, que tudo quando Ele passa vira normal. É muito forte.
É muito forte. É muito forte essa palavra. Eu e o pastor, nós falávamos assim que Lázaro, ele já tinha recebido a promessa de vir para fora, ele já estava vivo, mas ele estava ali, ainda parado, se fingindo de morto. Quantos de nós Deus já ressuscitou? Quantos de vocês já receberam uma promessa? Deus já falou: levanta-te, tem vida, e você continua ali se fingindo de morto? Quanto? Até quando? Sabe, a pedra são barreiras que colocam na nossa vida, são cárceres que a gente se coloca para poder se fingir de morto e não fazer a promessa se cumprir, por vergonha do nosso passado, do que vão falar, do que vão pensar. Mas até quando? Essa palavra me confrontou demais, porque a palavra o tempo inteiro falou para a menina de Jairo: levanta-te. Vai no caixão do outro e fala: levanta-te. Vai para Lázaro e fala: venha para fora. O Senhor está te dizendo o tempo inteiro: vem, é a hora, e tu estás vivo, a vida, eu estou contigo. E eu pensei comigo: meu Deus, sem Jesus a gente não é nada. Realmente a gente está morto. Sem Jesus a gente está morto. Se a gente não chamar Ele para nossa casa, se a gente não decidir sair daquela multidão de lamúria, se a gente não decidir deixar as pessoas nos ajudar a tirar as ataduras que nos cegam, a gente está morto. Estão entendendo isso? Vocês entenderam essa palavra? Eu precisava expor mais dela, porque ela me inquietou demais. Ela ferveu dentro de mim e ela não podia passar assim, se a gente ser confrontado mesmo, se a gente ser esmagado. E eu quero trazer para vocês mais um confronto, porque essa palavra veio bem no dia da Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela veio justamente para isso, para nos mostrar que alguém já pagou um preço por nós, que alguém, se existia alguma coisa que nos condenava, que nos colocava lá na cova, que nos fazia chorar, nos acreditar que estávamos mortos, Jesus pagou um preço. Ele foi o pão que sentiu na carne tudo aquilo que a gente hoje, quando a gente ceia e coloca o pão da vida para dentro, a gente está colocando a vida que Ele nos deu lá na cruz, tudo que Ele já pagou por nós. Quando a gente fala do vinho, do sangue, é o selo, é o contrato, sabe, é a assinatura de Jesus dentro de nós. Nós estamos colocando a fonte da vida, nós estamos remindo nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. A Santa Ceia é o momento mais sagrado, e se a gente for olhar na palavra, diz assim: porque eu recebi, está em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Percebam que o apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor, ele não recebeu dos homens. E ele entrega a Santa Ceia, porque que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele partiu. Ele já partia aquilo que ele sabia, que ele, para cumprir a promessa, ele precisava partir. Para a promessa continuar viva e nós termos ela na hora que nós quiséssemos, ele precisava partir. Isso não é um ritual. Isso é algo sagrado, bíblico, que nos edifica, que nos fortalece, que nos toma por inteiro na presença do Senhor. Por isso que a palavra vai dizer: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha.
presta atenção, Ele não diz para você fazer uma vez só, todas as vezes. Todas as vezes que você precisar ser remido, que você achar que a fonte está secando, que você está se apagando, que a sua vida precisa ser consagrada no altar. É preciso voltar na fonte, é preciso sentar na mesa, é preciso ceiar com o Senhor, é preciso estar em comunhão. A Santa Ceia, ela vai te consagrar, ela vai te colocar em proximidade, ela vai ativar o teu sobrenatural da intimidade com o Senhor. Sabe, quando Deus mandou passar o sangue nas portas, quando nós colocamos o sangue para dentro, nós estamos dizendo para o inimigo que nós estamos cheios da presença de Jesus. E quando nós estamos com Jesus, o inimigo não pode com nós. Quando você está ceando, você está colocando Jesus dentro de você, o Espírito Santo de Deus. E você se blinda, você se fortalece, você se nutre. É importante cear. Eu quero agora pedir, você consegue passar a Santa Ceia para mim? Vocês vão receber agora. E eu queria que o louvor viesse aqui enquanto a gente entrega. Queria que vocês se levantassem. E eu queria que nesse momento vocês entrassem em consciência. O que vocês precisam ser remidos? O que tem te incomodado? Qual é o pecado que precisa agora ser declarado para que o inimigo seja derrotado? Porque a partir do momento que você confessar os seus pecados e colocar Jesus na sua vida, o inimigo ele é falido, ele não tem mais autoridade, legalidade sobre a sua vida. Ele não tem mais poder. Enquanto esse louvor toca, eu quero que você tire esse momento, você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. É você e Deus. Entre num ato de consciência. Declare os seus pecados. Que nós vamos ceiar. Nós vamos remir o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua vida. Em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Você pode cantar? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
num ato profético, você vai consagrar simbolicamente esse pão, que é o corpo de Cristo, partido por vós, que ao comer, vida entreonde a morte, cura entre a dor, força seja liberada sobre nós. Comamos juntos em memória do Senhor, para que o corpo dele seja consagrado em nosso corpo, em nome de Jesus. Quando o Senhor vai sendo colocado na presença do nosso corpo, nesse ato profético, que essa presença possa nos libertar, nos curar nas feridas mais profundas, que todo o preço que Ele já pagou hoje possa nos libertar. E no ato profético nós levantamos no Teu altar, Senhor, esse cálice de vinho, que representa o Teu sangue, a nossa remissão, a Tua assinatura dentro de nós, a Tua presença, Senhor, a nos consagrar, a nos purificar, a nos nutrir, a nos curar, a nos pôr vida, Senhor. Que o Teu Espírito dentro de nós seja vivo, que a Tua glória recaia sobre nós, Pai. Este é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Que ao beber, tudo que está travado seja destravado, toda acusação seja cancelada e todo espírito de culpa seja removido. Bebamos juntos em memórias do Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos remidos pelo Teu sangue. E nós declaramos um novo tempo como novas criaturas em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Eu gostaria agora de fazer a oração final. Mas antes disso nós precisamos tirar os dízimos e ofertas. E queria novamente falar para vocês que ano que vem já está na porta, o desenho já está finalizando. Nós estamos indo para um novo endereço, não temos ainda, tá, esse endereço, mas nossos cultos irão passar para os domingos, certo? Porque durante a semana nós faremos escolas ministeriais. Então, se alguém aqui tem vontade de tocar algum instrumento, quiser vir para o Ministério de Louvor, intercessores que queiram estar no ciclo de oração e na escola de intercessores. Então nós temos ministérios de jovens também. Para o ano que vem, quem tiver interesse já vai colocando o seu nome para que a gente já possa fazer as inscrições. Amém? Dízimos e ofertas.
é um ato muito importante. Por quê? É aquilo que eu sempre falo. Nós precisamos entregar as premissas para o Senhor. Nós precisamos entender que muitas vezes nós não alcançamos o nosso milagre porque nós recebemos e não entregamos. O Senhor dá na mesma medida que nós temos colocado a nossa vida disponível para o Senhor. Muitas vezes o Senhor deixa de nos entregar porque sabe que nós vamos reter a promessa. Dízimos e ofertas não é algo para a igreja, não é placa de igreja, é a sua intimidade, é a sua remissão, é a sua consagração. Eu sempre falo, nós hoje pegamos o nosso dinheiro, colocamos numa poupança, não sabemos nem quem é o dono do banco, não sabemos nem se esse banco vai falir, nós vamos ficar sem o dinheiro. Nós pegamos um Uber, colocamos a nossa vida na mão de um Uber, de um piloto de avião e não sabemos nem quem é. Ou seja, todo o nosso tempo, nós colocamos o nosso tempo, a nossa vida e aquilo que a gente vai ganhando na mão de pessoas que a gente nem sabe quem é. Mas aquilo que nos provém tudo, a gente não consegue confiar para que Ele possa nos guardar, nos guarnecer. Sabe, eu não sei aonde você tem colocado as suas premissas. E premissas muitas vezes não é só o ouro e a prata, o dinheiro, é o tempo também. É preciso que nós entendamos que dizimar também é servir. E servir tem dom, talento e tempo. Uns vão dar a sua moeda, o outro vai dar o seu talento, o outro vai dar o tempo de servir, são os 3 T's. Então, assim, como você tem dizimado na casa do Senhor? O que você tem colocado para o Senhor te guardar? E quando nós ofertamos a nossa moeda no altar, nós estamos falando assim: Senhor, guarda a minha primícia. Senhor, o Senhor me proporcionou. Não deixa ninguém mexer nisso aqui, guarda para mim. É o teu voto, é o teu selo, é a tua segurança. Então eu quero te convidar agora para você trazer no altar a tua segurança, aquilo que melhor o Senhor te entregou. E não é questão de muito ou pouco, é questão da tua fé, da tua confiança, da tua obediência. Amém? Vocês vão receber um envelope, tem QR Code nele também. Enquanto o louvor toca, você pode trazer até o altar e eu vou estar orando por você. Eu não sei viver sem você, mas quem vê de fora não sabe a dor. Eu posso até fingir um sorriso, mas meu coração quis parar de bater. Eu não vou te chamar de você, porque não se trata um rei assim. E se eu te contar que eu me sinto tão mal se não estou tão pertinho de ti?
Senhor. Colocar minha cabeça em teu colo, Deus. Aproveita e faz um carinho, porque todo filho quer isso do Pai. E tem mais, deixa eu te contar minha dor. Quando eu estou longe de casa, Pai, ainda sem seu endereço, avenida, arrependimento, caminho da cruz. Amém, amém e amém. Nós encerramos o nosso culto. Na próxima quinta-feira, terça-feira que vem, nós temos culto de homens. Então, meninos, se preparem, convidem seus amigos. Nós estaremos aqui com um culto maravilhoso de homens. E na quinta-feira, o nosso culto normal. Amém? Quem quiser oração, a gente está finalizando. Mas estamos aqui para orar por vocês, tá bom? Todos vão para casa com Deus, que sejam abençoados, que Deus aquebrante o coração de vocês, que vocês possam sair daqui tocados pela presença do Espírito Santo e cheguem na casa de vocês, tá? Em segurança, e que vocês possam ter um final de semana e uma semana abençoada. Deus abençoe. Obrigada, gente.